Parte 2. O despertar da fé. A notícia do retorno de Neferion com a luminífera correu mais rápido que o fogo em campos secos. Dentro de uma lua, mensageiros a cavalo, navios mercantes e até mesmo corvos de carne e osso carregavam a palavra para cada canto de Essos. Azor-Ahai caminha entre nós. O fogo tem um rosto. E seu nome é Neferion. Nas ruas estreitas de Bravos, onde os homens sem rosto cultuam a morte, os pescadores começaram a acender pequenas fogueiras em seus barcos ao anoitecer. Que o príncipe prometido nos proteja do frio que virá, murmuravam, embora nunca tivessem visto neve. Em Mir, os fabricantes de renda mais ricos da cidade competiam para tecer mantos vermelhos com o símbolo do coração em chamas, não por devoção, mas por medo de serem vistos como infiéis. Em Lis, as cortesãs trocaram suas sedas coloridas por túnicas escarlates, e os bordéis mais famosos instalaram altares para Hlor em seus átrios. O amor é um fogo, diziam, rindo, e agora temos o melhor dos dois mundos. Mas foi em Volantis que a transformação foi mais profunda. A cidade das chamas. Os altos sacerdotes declararam Neferion não apenas como Azor-Ahai, mas como a encarnação viva da vontade de Hlor na terra. A grande templo, antes um entre muitos na cidade, tornou-se o centro do mundo conhecido. Todos os dias, milhares vinham aos portões da cidade. Escravos fugitivos buscando liberdade. Mercenários cansados buscando propósito. Senhores decadentes buscando poder. E em meio a eles, caminhavam os humildes, camponeses, pastores, tecelas, que haviam vendido tudo o que possuíam para ver com seus próprios olhos o homem que empunhava o fogo. Neferion os recebia no pátio interno do templo. Sentava-se em um trono simples de ferro negro, não por humildade, mas porque qualquer outro material derretia sob o calor constante que emanava de seu corpo. A luminífera descansava ao seu lado, encostada ao braço do trono. Mesmo embainhada, a espada emitia um brilho fraco e pulsante, como um coração adormecido. Não sou um deus, Neferion repetia aos que se prostravam diante dele. Sou uma arma. Hlor me forjou para um propósito. E esse propósito está no norte. Mas as multidões não o ouviam. Ou, se ouviam, escolhiam ignorar. Pois era mais fácil acreditar que a salvação já havia chegado do que aceitar que a guerra ainda estava por vir. A ascensão dos fiéis a Shara, agora chamada de Mãe do Fogo por toda Essos, liderava a expansão da fé com mão de ferro e coração de brasa. Ela enviou sacerdotes vermelhos para cada cidade importante, não apenas para pregar, mas para estabelecer fortalezas. Pequenos templos de pedra vulcânica começaram a brotar como cogumelos depois da chuva. Em Pentos, o príncipe local converteu-se publicamente depois que Neferion curou sua filha de uma febre que nenhum médico podia explicar, embora alguns sussurrassem que a menina jamais estivera doente de verdade. Em Norvos, os sacerdotes da seita rival dos barbudos foram expulsos de seus próprios templos, e a estátua de pedra de seu deus foi derretida em uma fornalha improvisada no centro da praça principal. Em Coor, famosa por seus ferreiros e pela adoração ao deus negro da floresta, a resistência foi violenta. Os artesãos locais se recusaram a abandonar seus altares de madeira. Mas quando a luminífera foi levada até as portas da cidade, e Neferion a desembainhou, banhando as muralhas em luz laranja, as portas se abriram sem que um único golpe fosse desferido. O fogo não precisa destruir para vencer, disse Neferion à sua mãe naquela noite. Às vezes, basta ser visto. O preço da fé. Mas nem tudo era luz. Com o crescimento da fé de Hlor, crescia também o medo entre os que não se curvavam. Os senhores de sangue de Meren, que ainda cultuavam as arpias, e os antigos mestres Giscari, formaram uma aliança secreta contra a praga vermelha. Em Astapor, os mercadores de escravos queimaram altares de Hlor e decapitaram 3 sacerdotes vermelhos, pendurando suas cabeças nos arcos da Praça dos Escravos. E em Yunkai, os sábios mestres contrataram mercenários da Companhia Dourada para assassinar Neferion. Falharam. Os assassinos foram encontrados carbonizados dentro de sua própria tenda, a 3 dias de marcha de Volantis.
Seus corpos não estavam queimados por fogo comum, suas armaduras metálicas haviam derretido em volta de seus esqueletos, como será ao redor de pavios. Neferion não comentou o incidente. Mas na manhã seguinte, ele convocou os generais vermelhos, os guerreiros mais ferozes que haviam abandonado suas lealdades anteriores para servi-lo. Eram 7, como as chamas sagradas. Calmoro, um Dothraki queimado que havia cruzado o mar Dothraki sozinho para se ajoelhar diante de Neferion Vasha de Bravos, uma ex-serva silenciosa que nunca falava, mas cujas adagas sempre encontravam corações o vulto, um homem sem rosto nem nome que havia abandonado o templo dos homens sem rosto para servir ao deus do fogo Grayskull Joon, um mercenário vesteroso e coberto por uma doença de pedra que não progredia nem recuava, e que não sentia dor a viúva de Lys, uma cortesã envenenadora cujo beijo matava imperadores Urrax, um gigante das colinas da Andalha, cego de um olho e surdo de um ouvido, mas capaz de empunhar uma lança do tamanho de uma árvore Ashara, a própria mãe do fogo, que teimava em dizer que seu lugar era ao lado do filho, não atrás dele. A fé de Hlor cresceu, disse Neferion a seus generais. E agora, aqueles que temem o fogo tentarão apagá-lo. Vocês serão minhas brasas. Onde eu não puder estar, vocês queimarão em meu lugar. Calmoro ergueu seu araque. Uma chama verde correu pela lâmina. É sabido que o sangue do escolhido queima mais quente que qualquer fornalha. É sabido que seguiremos o fogo até o fim do mundo. É sabido. Os outros assentaram. Neferion olhou para o norte, sempre para o norte. Ainda não é hora, disse para si mesmo. Os outros esperam. Mas eu farei com que o mundo esteja pronto. Mesmo que eu precise queimá-lo para isso. A visão da mãe naquela mesma noite, Ashara teve um sonho. Não foi uma visão enviada por Hlor. Foi algo mais íntimo, mais materno. Ela viu Neferion criança, correndo pelo templo, rindo enquanto faíscas saltavam de seus dedos como vagalumes. Depois o viu adolescente, praticando com a espada de madeira, o rosto sério, os olhos distantes. Depois o viu partindo para Ashai, suas costas largas desaparecendo no horizonte. E então ela viu o futuro. Neferion estava de pé sobre uma muralha de gelo tão alta que perfurava as nuvens. A luminífera queimava em sua mão. Mas ao seu redor, não havia exército. Não havia generais. Não havia fiéis. Havia apenas escuridão. E olhos azuis. Milhares deles. Ashara acordou com um grito preso na garganta. Meu filho, sussurrou no escuro do quarto. Você não precisa fazer isso sozinho. Eu não deixarei. Do lado de fora, o vento trazia o cheiro de fumaça das fogueiras noturnas. Volantes não dormia mais. A cidade inteira vigiava, rezava, esperava. A fé de Hlor havia se tornado um incêndio. E Neferion, o filho do fogo, era sua chama central, brilhante demais para ser ignorada, quente demais para ser tocada, e perigosa demais para ser apagada. Mas Ashara sabia o que os outros não sabiam. Chamas que queimam tão alto, também consomem mais rápido. Fim da parte 2.